Uma nova publicação acadêmica reúne estudos sobre a relação entre as pessoas e os meios de comunicação social no Brasil entre os anos 2000 e 2010. O segundo volume do livro Meios e Audiências está sendo lançado pela editora Sulina, com textos de diversos pesquisadores da área. Este é o tema do Viva Voz de hoje, que já está no ar pela rádio e também pela TV Univale, e hoje com a participação do acadêmico de jornalismo Lucas Gabriel. Tudo bom, Lucas? Boa tarde, Lisa. Boa tarde para você em casa, ligado aqui no Viva Voz pela rádio e pela TV Univale. Lembrando que você pode entrar em contato conosco através do e-mail vivavozunivale@hotmail.com. Também tem a nossa página no Facebook, curto lá, facebook.com/Viva Voz Univale. E nós temos dois convidados para este programa, a professora Valquíria John, do curso de jornalismo aqui da Univale. Obrigada pela presença, Valquíria. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E também o jornalista Felipe da Costa, que é mestrando da Universidade Federal de Santa Catarina, pesquisador monitor de mídia, né, Felipe? Que bom te ver por aqui. Formei aqui também pela Univale e continuo por aqui. Muito bom, bem-vindos aí ao programa. Bom, gente, contem um pouco mais sobre esse livro. Valquíria, você é uma das participantes aí, uma das pessoas que escreveu aí para o livro, né, Val? Sim, essa obra ela foi, então, coordenada e organizada pela professora Nilda Jacques, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu passei a fazer parte, então, né, do grupo que realizou a pesquisa e que resultou, então, nessa obra em 2010, quando entrei no doutorado em Comunicação e Informação lá na URGS, sob a orientação da professora Nilda. Então, ela coordenou, né, uma pesquisa ampla e longa, né, ela é uma continuidade, é uma pesquisa realizada já na década de 90. E, então, esse livro ele traz alguns dos dados relacionados ao estudo de todas as teses e dissertações defendidas no Brasil entre 2000 e 2010, nos programas de pós-graduação na área da comunicação, né? Então, foi-se especificamente aos mestrados e doutorados em comunicação. Claro que em outras áreas também se pesquisa a mídia, os meios de comunicação, mas, né, foi um recorte, então, de pesquisa de focar especificamente nesses programas. Então, o primeiro passo foi um mapeamento de todas essas teses e dissertações, a busca de todos os resumos. Isso, então, levou, né, a uma leitura de mais de 5.000 trabalhos inicialmente. Então, claro que foi durante um período longo, assim, né? A produção do livro girou mais em torno agora de 2012, 2013 e 2014, mas ao longo de toda a década de 2000, a Nilda já estava, né, realizando esse estudo com a colaboração das suas doutorandas e outros pesquisadores. Então, o livro vai trazer, como eu disse, alguns desses dados, né? Então, há um recorte pelos meios mais trabalhados e também pelos públicos, pelos gêneros, né, que a gente vai chamar. Jornalismo e telenovela, nesse caso, foram vistos como gêneros midiáticos e foram justamente os gêneros midiáticos mais estudados nas pesquisas que a gente chama de recepção, que são essas pesquisas, então, que analisam a relação dos meios de comunicação e as pessoas, que de algum modo chegam às pessoas, seja fazendo entrevistas, questionários, usando cartas de leitores, ou, né, a questão do uso de fanpages, ou do Twitter, do Facebook, enfim, né, que de algum modo conseguem chegar até o que a gente chama os sujeitos, as audiências, por isso meios e audiências, né? Há várias nomenclaturas possíveis, mas talvez para tentar se aproximar de outros estudiosos também, essa questão de pensar a relação entre meios e públicos. Né? São os chamados estudos de recepção, até para quem não é da área poder compreender um pouquinho, né? Exatamente. Valquíria? Mesmo que o termo recepção seja bem questionado hoje no cenário da internet, né? Não é aquela ideia de receptor como alguém que está em casa recebendo sem fazer nada. A nomenclatura é uma nomenclatura mais conceitual, né? Estudos de recepção envolve o processo tanto de receber o conteúdo quanto de dar significado a ele. Nunca é visto como uma atitude passiva, apesar do termo recepção, né? Okay. Eu quero começar já com um ponto bem objetivo. O que vocês notaram com essas pesquisas? O que foi o destaque? O que realmente vocês conseguiram notar? Pode começar agora com o Felipe. Eu acho que um dos pontos assim, mais importantes é o crescimento da pesquisa em jornalismo, que de 2 trabalhos que foram analisados no primeiro livro, que falava da emergência dos estudos de recepção, passaram para 54. É um aumento bem grande. Claro que aumentou também o número de pós-graduação, inclusive existe
hoje um curso de pós-graduação específico em jornalismo, embora nenhum deles tenha aparecido no livro, mas acho que esse é um dos pontos assim, mais importantes. Isso, até o capítulo se chama justamente Gênese e Lacunas, né? Porque na pesquisa que envolveu a década de 90, como o Felipe falou, de 90 a 99, então apareceram apenas 2 pesquisas que envolviam a recepção do conteúdo jornalístico. E aí nessa década passada, agora de 2000 a 2010, foram 54 trabalhos. Ao lado da telenovela foi, né? Então, o aspecto mais estudado. Outro ponto interessante é o surgimento, né, dos estudos que envolvem a internet, então a relação dos sujeitos com a internet. A gente também considera interessante o fato, né, do rádio continuar sendo um dos meios mais estudados sob a ótica da recepção. Isso já era o que tinha ocorrido na década de 90, né, de entender a relação de memória, de afetividade, de cotidiano entre, né, os ouvintes e esse meio, né? Então, às vezes, quando se decreta a morte aí de algum meio, essas pesquisas, elas inclusive reforçam essa ideia de que, né, esses meios continuam super vivos e continuam sendo super importantes no cotidiano das pessoas, tanto é que seguem sendo estudados, né? Uhum. Quais as principais diferenças, professora, que você reparou a respeito do primeiro livro para o público com relação ao jornalismo? Como ele se comportava antes e como ele está se comportando agora? Então, fica até difícil de fazer uma comparação pela quantidade, né? Os 2 estudos de jornalismo da década de 90, ambos focavam na recepção do público infantil. Os 2 falavam sobre como era a relação entre o conteúdo jornalístico e crianças, né? Um analisava a folhinha e o outro, me foge a memória agora qual era o objeto específico. Mas era essa a relação, crianças e conteúdo jornalístico. Agora, nessa década, a gente já tem uma diversidade de temas e de públicos, né, bem maior, e de meios também, né? Você vai ter recepção do conteúdo jornalístico na internet, na televisão, no impresso. Foi bem menor até no impresso, né? Foi mais significativo a recepção do conteúdo jornalístico em TV, alguns estudos sobre telejornais, o que é interessante porque quando se fala em gênese dos estudos de recepção no Brasil, um dos primeiros estudos de recepção feitos no Brasil foi sobre o Jornal Nacional, né? Que é o Muito Além do Jardim Botânico. Então, que é lá da década de 80. E depois, nos anos 90, praticamente esse objeto deixou de ser discutido. Mas, claro que aqui a gente está falando só das pesquisas acadêmicas e só das dissertações de mestrado e teses de doutorado. É óbvio que, né? Da área da comunicação da também, área da né? comunicação. Claro que Claro, em outras tá bem áreas, focado. em outras instâncias, certamente há outros estudos de recepção, né? A gente, na pesquisa, a gente analisou muito mais assim, a questão das teorias utilizadas, das metodologias, que tipo de veículo, que tipo de público. Então, a gente não chega a pensar tanto assim nos resultados desses estudos, sabe, Lucas? Então, para dizer se o público mudou em termos de comportamento na relação com os meios, né, é preciso se debruçar novamente sobre os dados e focalizar especificamente esses dados, que eu acho que é o que a pesquisa tem gerado também, além do livro, uma série de outros artigos, né, de trabalhos para eventos que exploram daí mais resultados dessas pesquisas, né? Acho que uma das maiores contribuições do livro é justamente de abrir possibilidade de novos estudos, porque geralmente se faz, quando a gente vai começar uma tese de doutorado ou dissertação de mestrado, a gente faz um estudo de estado da arte para ver o que se estudou sobre determinadas coisas, sobre, né, ou sobre o rádio, sobre, enfim. E esse livro ele traz já traz um estado da arte e um norte para poder para a gente poder caminhar, assim. Reunir o material é o mérito, né, desse livro. É um mapeamento, é um grande mapeamento. Então, até no final do livro, nos apêndices, e inclusive depois lá tem a indicação do link do núcleo de pesquisa da Nilda, enfim, você tem a lista de todos os trabalhos, né? Então, acho que a gente até esqueceu de explicar também que os capítulos, eles discutem mais os trabalhos que foram classificados como estudos de recepção socioculturais e sociodiscursivos. Então, socioculturais, os que observam mesmo as práticas dos sujeitos, né? Que fazem etnografia, que, sei lá, vai até a casa da pessoa para assistir a novela com a pessoa. Os sociodiscursivos, aqueles mais baseados
no discurso dos receptores, em entrevistas ou em questionários. Mas há um grupo de estudos, chamados de estudos comportamentais, que são mais ligados a tradições de pesquisas anteriores, que visam ver mais, assim, os efeitos, né? Que tem uma abordagem, às vezes, até mais psicológica. Esses trabalhos, por exemplo, não estão discutidos nos capítulos, mas eles estão listados ao final. Ah, ok. E quem Entendi. se interessar por esse estudo já sabe daí onde localizá-los, Bacana. né? Gente, e de que forma vocês contribuíram diretamente com a produção desse livro? Como é que foi a sua parte, Felipe e Val também? Então, a Val teve uma participação bem maior, eu cheguei mais para o final para produzir o texto, mas ela realmente ajudou a fazer esse mapeamento todo, né? Eu já tinha trabalhado com a Valquíria em outro trabalho parecido, mas que não eram teses de dissertações, eram artigos apresentados em eventos no Intercom. E aí, como a gente já tinha trabalhado juntos, e ela tinha 2 artigos para escrever, ela me convidou para ajudar, para contribuir, né, com esse artigo que fala de questão de gênero, né? Ele é focado mais no público feminino. Qual é o título, pesquisas, Felipe, para a gente acompanhar junto? Mulheres, Identidade de Gênero e Sexualidade, Problemáticas e Desafios a partir do recorte por sexo. Só que a gente não fica só na questão das mulheres, a gente parte das mulheres, mas também fala de outros estudos de gênero que envolvem homossexualidade, masculinidade, mas o foco maior é das mulheres, né? Que o livro, razoavelmente, ele tem uma divisão assim de textos que abordam temas, então o caso da identidade de gênero, que abordam públicos, que então também é o nosso capítulo, né, que envolve mulheres, homens, mas sob essa ótica, e o de jovens, o que envolve a questão então dos gêneros, jornalismo e telenovela, e os meios propriamente ditos, então TV, rádio e internet. E foi bem difícil fazer esse capítulo de gênero justamente por isso, né? Porque a gente pensou em recortar por recepção com o público feminino, com mulheres. Mas gênero não envolve só mulheres. Então, se nós excluíssemos os trabalhos que tinham como público os homens, partiríamos de um estereótipo de que, né, só se discute identidade de gênero com mulheres. Então, nossa ideia foi, né, olhamos para todos os trabalhos que se intitulavam ou que tinham, no resumo, nas palavras-chave, enfim, algum aspecto relacionado a gênero ou sexualidade, independente de serem com homens ou mulheres. E depois também mapeamos todos os que eram com mulheres mesmo, que não se chamassem gênero ou identidade, para ver se de repente era discussão ou não, né? E por isso que gera um capítulo assim meio híbrido, né? Ele é tanto sobre público, que seriam as mulheres, quanto sobre identidade de gênero. E foi bem interessante, porque a gente reforçou, né? O Felipe falou, nós tínhamos feito uma pesquisa anterior com 10 anos da Intercom, também com um volume assim, né, de mais de 5.000 textos, e a gente reforçou o resultado de que se estuda pouco as masculinidades, por exemplo. Se discute pouco a relação dos sujeitos com a mídia sob a ótica do que seriam as masculinidades. Foram pouquíssimos trabalhos, foram 4, né? Acho que 4 trabalhos desse volume de 209 estudos de recepção que o livro aborda. E mesmo assim não eram exatamente sobre masculinidade, né? Falavam mais de sexualidade até do que dos masculinos. Muitos, né? É difícil falar muitos porque são poucos estudos, mas grande parte desses estudos que tem homens como informante, eles são de homossexuais. Então tem essa ainda... Esse cruzamento. O que leva a pensar o quê, pessoal? Que inferências vocês fazem em cima disso? Um dos pontos que a gente discutiu é que, pela própria histórico das discussões de gênero, né, e dos movimentos sociais, os movimentos gays, os movimentos LGBTs, eles realmente são mais avançados no que se refere a discutir as problemáticas de gênero. Então, é razoavelmente, né, esperado que discussões que envolvem sexualidade e a questão da homossexualidade estejam, né, de forma mais consistente. Até a gente percebia que esses estudos eram os mais aprofundados, os que mais estabeleciam um diálogo interdisciplinar, multidisciplinar, né? Foi bem interessante perceber isso, enquanto que alguns estudos, por exemplo, sei lá, um estudo que envolve mulheres domésticas, discutia como elas se relacionavam com um filme sobre mulheres domésticas e em nenhum momento problematizavam o que era ser uma empregada doméstica, ou o que é ser mulher e empregada doméstica, né? Entendia só aquela categoria. Pronto, é assim. Pegava o público como, tipo, vou estudar mulher, pronto.
não questionava... Isso. Essa era uma crítica da década de 90 e que a gente até reforçou nesse capítulo, de que ainda continua-se a selecionar o público sem deixar muito claro por que ele foi selecionado. Não só nos estudos de gênero. Então, em termos metodológicos, aí tá, foi feito um estudo sobre recepção do programa radiofônico X com homens de tal faixa etária. E não há uma explicação por que esses homens, por que tal faixa etária, ou por que mulheres, né? As mulheres são um público mais escolhido nos estudos de recepção, mas não fica claro em termos metodológicos por que dessa escolha, que é uma das principais falhas apontadas ao longo de todo o livro, do que a gente ainda precisa crescer como área, como pesquisa, nessa relação de meios e audiências, né, de meios e públicos, de deixar mais claro por que escolheu aquele recorte. Bacana. Né? Gente, intervalinho, segura aí, Felipe. A gente já volta conversando sobre o livro Meios e Audiências, que está sendo lançado agora, né, Valquíria? A gente está com a professora Valquíria John, do curso de jornalismo, e também com também jornalista, né, Felipe da Costa. Depois do intervalo a gente continua. E a gente estava conversando agora no intervalo, que tipo de interesses estar diante de um material como esse, tão amplo e profundo, né? Que tipo de interesses leva vocês a terem mais uma vez agora, diante desse final, né? Essa conclusão desse trabalho faz vocês pensarem em que sequências? Então, eu acho que a gente estava conversando ali, né? Uma das coisas que eu já posso dizer é que estou fazendo mestrado já faz 1 ano e quando a Valquíria entrou para o doutorado, que foi bem na época que eu estava me formando, a Valquíria me orientou e com ela fazendo essa pesquisa, e a gente ia conversando e tal, e acabou aumentando o meu interesse pela área. Eu tinha um pouco de medo até, acho que, de fazer recepção, porque tem que ir atrás de pessoas e, né, conversar. E eu acho que é mais complicado que pegar um jornal, pegar um programa de rádio, de TV e sentar e analisar ali. Mas com o desenvolvimento do trabalho acabou despertando o interesse, assim, e meu projeto foca no consumo do jornal Diarinho aqui de Itajaí. Já moro aqui há 2 anos e é curioso por que as pessoas consomem, né? Por que elas leem o Diarinho? O que motiva elas a ler? E, de certa forma, eu cheguei nessa pesquisa por causa desse livro, do contato que eu tinha com a professora Valquíria. E aproveitando, já conta pra gente aí qual foi o resultado da pesquisa, que conclusão você chegou? Eu não comecei ainda a pesquisa, na verdade. Calma, Lu. Opa. Eu tô curioso, não posso? Claro. Eu também estou bastante curioso. Mas é que o primeiro ano do mestrado são 2 anos, né? Posso prorrogar por até 3 anos, mas são 2 anos para fazer o mestrado. O primeiro ano a gente faz disciplina, tem estágio docência, e agora que eu vou realmente chegar na pesquisa. Eu tenho qualificação marcada para novembro, e aí sim que eu vou entrevistar, vou fazer a enquete, vou entrevistar as pessoas, e aí, se tudo der certo, até agosto eu tenho os resultados. Bacana. Agora, gente, queria voltar para que a gente está aqui no rádio, na TV, e tem muitas pessoas que talvez não tenham tanto contato com esse tipo de informação. Qual a importância de se ter estudos dessa qualidade e focados em questões como essa, né? Que é a audiência, de que maneira as pessoas se relacionam com a mídia. Então, O que você fala, Valquíria? No Brasil, a gente tem, né, em termos históricos, uma tradição nos estudos de comunicação de focar mais no conteúdo, nas mensagens, né? Isso é uma característica, um dos aspectos que eu abordo daí no capítulo de jornalismo. Os estudos em jornalismo focam mais nos conteúdos e menos nas audiências. E, para mim, sempre foi bem instigante essa questão da recepção, porque, às vezes, a gente, até como jornalista, a gente idealiza o nosso leitor, né, ouvinte, telespectador, e, às vezes, conhece pouco dele. E os estudos de recepção, eles nos permitem, né, conhecer mais quem são os sujeitos que estão atrás da tela, do outro lado do computador, né, do outro lado do jornal.
E ao fazer, então, ao participar dessa pesquisa, né, da leitura de todos esses trabalhos, e ao fazer a minha própria tese, que também é um estudo de recepção, só reafirmou o quanto, na maioria das vezes, o nosso julgamento dos telespectadores, ouvintes, leitores, é simplificado. A gente tende a reproduzir estereótipos, coisas do tipo o povão, os leitores, os não sei o quê. E quando a gente vai para a recepção, seja nas nossas próprias pesquisas, né, Felipe? Ou nas pesquisas das outras pessoas que a gente leu para fazer o trabalho, a gente vê o quanto os leitores, telespectadores e ouvintes são pessoas críticas, são pessoas que consomem esses conteúdos relacionados com a sua vida, com o seu cotidiano, dão a eles outros sentidos, reelaboram, né, escrevem outras narrativas. Então, ninguém é passivo, ninguém é alienado, ninguém é um sujeito manipulável ou moldado, né, pelos meios. É claro que eles exercem influência na nossa vida, mas nós também exercemos influência na produção desses conteúdos. E participar desse trabalho deixou ainda mais essa certeza e reforça a certeza do quanto é importante mais estudos de recepção. Porque, pelo menos para nós, né, que participamos desse processo, de mais de 5.000 trabalhos, só 209 serem de recepção, pode ser considerado positivo na comparação com a década anterior, que tinha menos de 50 trabalhos. Mas hoje são mais de 40 programas de pós-graduação em comunicação no Brasil. E de mais de 5.000, só 209, né? Tem esse desafio que o Felipe falou, a gente tem que ir na casa das pessoas, ou a gente tem que ligar para elas, ou tem que, né, fazer um questionário online. Às vezes conviver com ela, assistir com elas, novela. Né? Ou... Exatamente. Então, exige um esforço que nem sempre a gente tem pela vida acadêmica mais corrida, né? Mas a riqueza dos resultados é fantástica. Um dos capítulos, né, que foi escrita pela Daniela Schmitz, que foi minha colega no doutorado, é sobre jovens. E os estudos de recepção que envolvem o público jovem, seja com internet ou sem internet, eles mostram muito, né, essa relação de reinvenção, de reelaboração. Mas não só os jovens, né? No livro, por exemplo, não entram pesquisas que fizeram recepção com idosos. E há estudos de recepção com idosos, poucos, mas há. Com crianças, né? Havia, acho que só 8 trabalhos com crianças. Então, tem uma série de temas possíveis de serem explorados que são muito interessantes. Eu penso numa coisa assim, como na hora de fazer a pesquisa e ir a campo, eu penso de uma maneira que eu também sou público, eu produzo o conteúdo e também sou público, também consumo né, esses materiais. Como é que fica na hora assim para não acabar, às vezes, sem querer influenciando, botando um pouco da sua opinião? Assim, é difícil isso, ter esse controle ou já estão bem acostumados a fazer isso? Acho que o pesquisador tem que, quando está fazendo o desenho metodológico, ele tem que ter essa noção de tentar não influenciar as respostas das pessoas. Você já vai fazer uma pergunta aberta, assim, tentar não direcionar a resposta que a pessoa dá e a não ser que o que eu acho errado, tu quer direcionar, conduzir, tipo, provar alguma coisa, mas quem pesquisa recepção, principalmente acho que pelo viés sociocultural, tem que estar aberto a realmente querer compreender como é que... De qualquer maneira, Lucas, eu acho que é o mesmo processo da gente como jornalista, né? Quando a gente liga uma câmera na frente de alguém ou um microfone, sabe que essa pessoa muda. Ela, né, ela vai tentar, né, imaginar o que é que a gente espera dela. Então, o pesquisador também tem que ter essa consciência de que existe uma relação de subjetividade ali. Que eu, como pesquisador, se eu estou indo lá na casa daquela pessoa para ver a novela com ela, ou o telejornal, ou, né, ouvir o rádio com ela, eu mudo a vida dela. E isso tem que ser olhado de forma crítica, né? Não confundir isso com falta de ética, de conduzir a resposta. Mas, né, em ciências humanas, a gente lida com pessoas, né? Não nem pelo fato de ser antiético, até mais complementar a tua ideia, de ir na casa da pessoa, ela não vai estar mais ouvindo da mesma forma que ela ouviria, né? Exatamente. Aí eu fiquei pensando como fica esse processo, se vocês tiveram alguma dificuldade na hora de quando começaram com esse hábito de pesquisa, a pesquisa mais interativa, assim, né? De estar junto com o público, consumindo o produto ali. Teve alguma dificuldade nesse momento? Assim, nos relatos dos pesquisadores, né, dos trabalhos que a gente leu, alguns discutem isso, alguns não. O que eu
pessoalmente, daí também acho que é uma falha metodológica. Eu acho que a gente deve esclarecer para quem vai ler o trabalho quais foram essas dificuldades, limitações. E um dos estudos mais importantes no Brasil que traz essa riqueza de detalhe de como foi esse processo é o Vivendo com a Telenovela, da professora Maria Imacolata. Era um grupo grande de pessoas que realmente, entre aspas, viveu, né, com algumas famílias e assistiu novelas com elas, né? Então, ali, naquele cotidiano, famílias de classes sociais distintas e tal. Tem vários exemplos, né, que é difícil citar um em particular. Pessoalmente, então, os meus 2 estudos de recepção não foram num ambiente tradicional, foram numa prisão. Então, é claro que ali a minha presença interfere ainda mais, porque existe toda uma rotina institucionalizada. Então, durante a discussão da minha própria pesquisa, eu, né, problematizo isso, que é claro que o que eu trabalho ali são as falas delas e o que eu observo da relação delas com a televisão, que era o meu objeto agora na tese. Mas que eu tenho consciência de que a minha presença ali já interferiu na forma como elas se relacionaram, né, com esse conteúdo. E que quando eu não estou lá, certamente a forma como elas discutem a novela, riem da novela ou decidem o que vão assistir na televisão vai ser diferente. Mas né? é claro que não invalida todo o trabalho. Exatamente. Porque Valquíria, assim gente... é na nossa vida, né? É verdade. Agora, a gente só vai ter mais um minutinho. Eu queria que você comentasse ainda o outro capítulo, que a gente falou pouco do outro. Você tem mais de um jornalismo, capítulo, né? Então, qual é o título desse? Eu e Felipe juntos escrevemos o de mulheres e identidades de gênero. Certo. E aí eu escrevi, então, o estudo de da recepção jornalística, Gênese e Lacunas. Isso. Porque é essa ideia, né, de que pode-se dizer que a pesquisa de recepção em jornalismo surgiu nessa década, já que na década anterior eram apenas 2 estudos. E apesar, né, de ter sido super positivo, são 54 trabalhos, ao lado da telenovela foi o gênero mais estudado na recepção, há várias lacunas ainda, né? Há vários aspectos do conteúdo jornalístico que não foram problematizados. Por exemplo, curiosamente para mim, nenhum estudo problematizava a questão de eleições. Nenhum estudo de recepção. A gente tem vários estudos, né, sobre a influência dos meios no resultado de uma eleição, já que estamos vivendo um processo eleitoral. Perfeito. Nenhum estudo analisava a efetiva inserção do meio na vida das pessoas na sua decisão de tomada de voto. E eu acho que isso, né, está gritando por uma pesquisa. Por né? favor, pesquisadores em ação aí. No cenário que a gente está vivendo agora, Muito seria bacana. bem emblemático. Por exemplo, nem precisava ir na casa das pessoas, podia observar as redes sociais, né? Claro. É Provavelmente isso vai surgir agora, né? Nos próximos Com estudos. certeza. Gente, a gente já vai agradecer e queria perguntar sobre como as pessoas podem ter o livro, entrar em contato, enfim. Pode-se adquirir pelo site da Editora Sulina, mas pode adquirir pessoalmente comigo e com o Felipe também. Então, né, aqui na universidade, no monitor de mídia, no bloco C3 do curso de jornalismo, quem tiver interesse é só nos procurar. Já está vendo também outras editoras, pelo menos a Saraiva, eu olhei, já E no próximo sábado a gente vai estar no Encontro de Pesquisa em Comunicação da Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, fazendo o lançamento, um dos lançamentos oficiais, né? Maravilha. Ele vai ter uma série de lançamentos ao longo desse semestre e do próximo. Bacana. Gente, parabéns, né? Muito bacana todo esse trabalho. Então, a gente quer agradecer a presença da professora Valquíria John, professora aqui do curso de jornalismo, aqui da Univale, e também do Felipe da Costa, que é mestrando da Federal, também formado aqui pelo jornalismo da Univale, né? Também pesquisadora aí do Monitor de Mídia. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. É isso, né, Lucas? É isso aí, muito bem, vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Esse foi mais um Viva Voz. Suas ideias em alto e bom som. Viva Voz. Realização: Curso de Jornalismo do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Comunicação, Turismo e Lazer e Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Cultura, Propec da Univale. Produção e técnica: André Schlendwein, Ellison Guns e Rodrigo Rodrigues. Coordenação: Lisa Lopes Correia. Supervisão: Alberto Russi.